bem-vindos a mais um podcast Ser Autora. No podcast de hoje eu quero trazer um tema que para mim ele funciona muito no meu dia a dia. E eu acho muito importante compartilhar com vocês, que é sobre uma rotina intencional. A maioria das pessoas, ela acha que uma rotina produtiva é aquela rotina que tem várias tarefas no seu dia a dia e que no final do dia você se sente cansado, mas ao mesmo tempo você sente aquela sensação que você está preso naquela rotina, que nada na sua vida muda, que você não sai do lugar e você ainda tem aquela famosa desculpa de não ter tempo de fazer as coisas para você mesmo. Você já passou por isso? Na rotina intencional, que muitas pessoas confundem com uma rotina que, como eu falei, são várias tarefas. A rotina intencional, ela prioriza as suas tarefas determinantes, aquelas tarefas que vão te levar ao resultado que você quer chegar. Eu acredito que tem três pilares que ajudam muito a você definir uma rotina intencional. O primeiro deles é equilíbrio. Não adianta nada você não saber equilibrar o seu tempo de trabalho, o seu tempo de estudos, o seu tempo de lazer, sabe? Uma coisa que eu estava fazendo muito comigo e era uma autossabotagem que eu estava dedicando tanto tempo para o trabalho, tanto tempo para os estudos e pouco tempo para mim, para o lazer, de eu sair, de eu me divertir. Eu estava começando a ficar frustrada com a minha rotina, porque parecia que nada mudava. Eu continuava triste, porque por mais que eu estava tendo realizações no âmbito profissional e no âmbito de estudos, eu não me sentia bem, sabe, de estar saindo, vendo as outras pessoas saindo e me sentia culpada por não estar correndo atrás disso. E sempre era aquela famosa desculpa, mas eu não tenho tempo para isso. E é uma coisa que eu acho que a maioria das mulheres passa, principalmente hoje em dia, que a gente está nesse mercado de trabalho. Algumas trabalham já autônomas, algumas trabalham para empresas, mas de certa forma a gente nunca consegue achar um tempo para nós mesmas, sabe? Eu lembro que quando eu entendi que eu precisava desse tempo para eu descansar, para eu relaxar, eu comecei a ficar melhor comigo mesma, a me aceitar melhor. E tudo isso foi de eu começar a entender que a minha rotina ela tem que ser uma ferramenta para mim, para eu conseguir alcançar onde eu quero chegar e não uma coisa que vai me impedir. Não quero colocar na minha rotina desculpas por não alcançar os sonhos que eu quero, sabe? Então, por isso, tem coisas na minha rotina que eu precisei mudar para eu conseguir realmente colocar essas tarefas que são determinantes no meu dia a dia. E agora eu quero explicar para vocês o que seriam essas tarefas determinantes. O que seria uma tarefa determinante? Uma tarefa determinante é aquela tarefa que te ajuda a chegar no resultado que você quer. Uma coisa que a gente tem que parar para analisar no nosso dia a dia, né? Eu sigo uma estrutura que quando eu vou fazer meu planejamento, eu gosto muito de seguir isso, porque faz com que eu não abra mão das minhas necessidades e também não abra mão do meu tempo de lazer, que eu divido meu planejamento em três partes. O primeiro dele é o sono. Não adianta, eu não consigo render o meu dia como eu poderia render se eu não tiver uma boa noite de sono. E antigamente eu colocava sempre isso pro último estágio. Ah, eu vou planejar meu dia inteiro e por último eu planejo quanto tempo eu vou dormir. E hoje eu sei que isso é uma das coisas mais importantes, senão eu não consigo ter realmente uma rotina produtiva. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na sua agenda é definir o horário que você vai dormir e o horário que você vai acordar. E eu vou sempre aconselhar vocês em fazer esse horário de 7 a 8 horas, que é uma coisa que funciona para mim. Talvez você não tenha esse tempo. Uma coisa que eu não quero defender aqui é de você acordar cedo, 5 horas da manhã. Porque muitas das pessoas falam na internet sobre isso, sobre acordar 5 horas da manhã, acordar 4 horas da manhã, mas você tem que entender que, como eu falei, a rotina é intencional para você, não é para outra pessoa. Então não adianta você tirar o tempo do seu sono para você se igualar às outras pessoas. Então o que eu falo? Tira umas 7, 8, no máximo 9 horas de sono para você dormir. E assim, realmente prioriza isso, porque isso que vai fazer diferença na sua rotina. A segunda coisa que eu coloco, né, no meu planejamento são os hábitos. Que assim que eu defino quanto tempo eu vou dormir, eu defino quais hábitos eu tenho que fazer. E esses hábitos, eles fazem sentido com o que eu quero alcançar. Muitas das pessoas começam a fazer o hábito de leitura, de correr, de fazer academia, de fazer alguns outros hábitos que até então são saudáveis para a pessoa, mas talvez não faça sentido com o que ela quer alcançar. Se ela é uma pessoa que quer correr uma maratona, talvez se dedicar tanto tempo à academia não é uma coisa que faça sentido para ela, sabe? E quando eu comecei a entender sobre isso,
eu comecei a ver o que que eu quero para o meu futuro, quem é a pessoa que eu me vejo no futuro, e assim eu tenho que ver quais são os hábitos que eu quero ter já no futuro. E é uma coisa que eu defino. Eu gosto hoje em dia de fazer o hábito de leitura pela manhã. Eu tô tentando voltar aos poucos com o hábito de beber água, que hoje em dia é muito mais difícil para mim do que estava sendo antes, porque é realmente um costume voltar. Exercício físico, tô tentando praticar praticamente todo dia, porque é uma coisa que eu sinto falta no meu dia a dia. Eu sinto que eu preciso gastar essa energia para eu realmente estar mais disposta para fazer aquilo. Eu gosto também de dedicar esse tempo para os estudos, que são os meus hábitos diários. E como eu falei, eu gosto sempre de estudar pela manhã, que eu acho que meu dia rende muito mais. Quando eu comecei a entender qual era o melhor horário para eu estudar, eu comecei a realmente repetir aquele ciclo, né? De sempre estudar de manhã. Algumas vezes eu preciso adaptar essa minha rotina por algum compromisso que eu tenha no dia, ou seja, pelos dias que eu trabalho mesmo assim. Então eu gosto sempre de adaptar, mas nunca abrindo mão dos meus hábitos, porque eu sei que eles são muito importantes no meu dia a dia. E a terceira coisa que eu coloco são as tarefas determinantes, que assim, ela não se enquadra em hábitos, que seriam aquelas tarefas que eu não posso deixar de passar naquele dia. Algumas pessoas poderiam colocar que são umas tarefas urgentes, mas assim, nesse dia, eu vou dar um exemplo meu da escola. Se eu tenho um planejamento de uma aula de amanhã e não faço esse planejamento hoje, é determinante que eu faça ele hoje, porque senão eu não tenho um planejamento para a aula de amanhã. Entende que é uma coisa que você determina. Se você não fizer hoje, você não consegue colocar depois, sabe? E com o tempo a gente vai começando, você começa a entender melhor o que que é determinante no seu dia. E isso é uma coisa que eu comecei a realmente adaptar no meu dia a dia, porque você começa a pensar o que que é realmente determinante para mim. Porque eu já mesmo, quando estava querendo procrastinar alguma tarefa, eu começava a querer arrumar as coisas do nada, sendo que eu não precisava fazer aquilo. Não era determinante eu fazer aquilo naquele dia, sabe? E isso é uma autossabotagem que muita gente faz. Colocar essas tarefas que vão ocupar o seu tempo, mas não vão ser produtivas porque não vão te levar a algum resultado, e você acaba perdendo tempo no seu dia. E você começa sempre falando com aquela famosa frase: eu não tenho tempo para fazer nada da minha vida. Começou a entender sobre isso? Assim, essa rotina intencional são coisas que eu faço no meu dia a dia que eu já vi uma mudança, de até mesmo da mentalidade. Eu sinto que hoje eu tô uma adaptação, pra falar a verdade com vocês. Porque hoje eu não tô acordando tão cedo como eu queria, não porque seja uma coisa que eu não quero hoje. Eu quero voltar a acordar no horário que gostava de acordar, me sentia mais disposta. Só que eu vejo que com o tempo isso acabou se perdendo na minha rotina e eu tô voltando aos poucos com isso. E é uma coisa que falar aqui pra vocês no final, porque já que é um podcast, eu gosto muito de realmente ser muito aberta com vocês, é que eu tô numa fase de realmente redescobrir qual é a minha rotina intencional. Eu acho muito importante compartilhar para vocês que a gente está sempre evoluindo e que muitas vezes a gente vê as pessoas da internet já com os resultados e vê poucas pessoas lá ainda aprendendo que nem a gente. Então eu gosto de compartilhar isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado do podcast. Beijos, até o próximo.